Amém? Abram a Bíblia de vocês no capítulo de número 17 do primeiro livro de Samuel. Glória a Deus. Que tema precioso Deus nos deu esse mês. A adoração como estilo de vida manifesta a glória de Deus e gera libertação. Eu quero começar o mês falando sobre adoração como estilo de vida. Capítulo do número... Desculpa, gente. Eu disse o capítulo 17, porque eu não estava nem olhando, só deduzi aqui no meu juízo. É capítulo 16, tá? Capítulo 16. E nós vamos ler o versículo de número 18. Diz assim: Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente e animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, e o que mais? E o Senhor é com ele. Pai, essa é a tua palavra, fala conosco, edifica-nos, edifica em nós um altar para a adoração do teu nome perpetuamente em nossas vidas, e todos juntos dizem amém. Meus irmãos, como Davi é o tema central do nosso ano profético, achei Davi, o meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. Isso por si só é uma expressão forte que nos revela o quanto Deus achou no coração de Davi alguém apropriado para ele levantar. E diante de cada tema que nós temos trabalhado ao longo de cada mês que passa, nós temos aprendido muito sobre a vida desse adorador. E um dos aprendizados mais fortes que eu quero deixar imprimido no seu coração, tatuado na sua alma, é que Davi não apenas entregava adoração ao Senhor, mas ele em si era um adorador do Deus Todo-Poderoso. E dentro desse tema do mês de abril, que começa com esse sentimento maravilhoso de nos apresentar esse tema de adoração e de adorador, de estilo de vida, da manifestação da glória de Deus para quem adora como estilo de vida, e da libertação que ocorre na vida dos que estão em redor, não tem um texto agora mais apropriado do que esse, que é quando Davi, identificado por alguém, testemunho de outro, tá? Enquanto Saul está sofrendo, atormentado por um espírito maligno, Saul é o rei de Israel, no tempo de Davi, e ele quis entregar a Deus uma adoração. Quem? Saul. Só que Deus não quer adoração. O propósito de Deus em nos levantar não é a adoração. Eu preciso ser mais ousado e mais sisudo nas minhas palavras para lhe dizer que o objetivo de Deus não é que você apenas adore. Porque quando Saul, dentro de desobediência, foi entregar a adoração, se Deus fosse um Deus interesseiro, ele iria respirar aqueles bois gordos que Saul viu, ele iria receber aquela oferenda, aquela oferta, aquele holocausto, aquele balido dos ovinos, dos bovinos, ia dizer: ainda bem que ele me desobedeceu, porque eu gostei dessa oferta que subiu. Não, Deus nunca esteve interessado na adoração.
Mas a adoração é a expressão do coração do adorador. Então, se o coração do adorador é desobediente, a oferta não sobe, não chega e não agrada ao Deus que recebe a adoração. Então Deus não está procurando adoração, porque sendo assim, qualquer um podia cantar louvores, podia dobrar o joelho e orar, podia prestar uma adoração a Deus e pronto. Para que ser crente? Bastava apenas tirar um dia na semana para vir para a igreja e prestar uma adoração a Deus. Deus não está procurando adoração, porque isso tem no céu de sobra. Tem anjos cantando santo, 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 serafins cantando santo, 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 24 anciãos que tiram suas coroas, prostram seus pés e diz: digno é o cordeiro que foi morto, mas viveu e venceu, é poderoso para abrir o livro, desatar os selos, ele é digno de honra, de glória, de louvor, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. O que mais tem no céu é adoração. Então o que é que Deus está procurando na terra? São adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E para viver isso, você não pode apenas vir no culto adorar, você precisa viver uma vida para a adoração do Deus Todo-Poderoso. É andar o tempo todo de joelho? Adoração, viver uma vida de adoração, ou adoração como estilo de vida, é você viver uma vida religiosa toda hora ouvindo um louvor, toda hora, meu Deus, eu não posso pecar, eu não posso errar. Não, é você se esforçar para honrar a Deus em tudo que Ele tem lhe falado. Então olha como o texto é tão propício para nós. Saul prestou adoração, mas Deus não recebeu. Pelo contrário, Deus rejeitou a adoração e depois rejeitou o adorador. Capítulo 16, versículo 1. Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Não suficiente. O espírito que estava em Saul, de Deus, que era profeta, ele é tirado. E agora um espírito mau, por permissão de Deus, como fruto da desobediência dele, de um culto prostituído, de uma adoração ególatra e não teocêntrica, um espírito mau começa a lhe atormentar. E ele sabe que tem algo mau, gerando maledicências, desejos infames. Ele tenta matar gente, ele tem espasmos de atitudes próprias de gente endemoniada, agressiva. Aí alguém disse: diga para o nosso Senhor, aos seus servos que estão na sua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ele, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Aí alguém dá as características de um filho de Jessé. Olha o que aqui diz no 17. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Capítulo 16, versículo 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto. Adoração é isso. É sobre o que as pessoas veem na sua forma de viver. Adoração como estilo de vida. Olha o testemunho. Tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Essa é a escolha pela uma necessidade que está ali. Alguém precisa de libertação, precisa de alguém que toque e alguém dá testemunho. Ele sabe tocar, mas vem acompanhado de outras coisas inerentes a Davi. Olha o que aqui diz. É valente e animoso e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. E para encerrar as características, ele diz: o Senhor é com ele. Nós temos a tendência de dissociar, né? Se alguém pega um currículo e diz assim: olha, sabe tocar, é de guerra, é sisudo em palavras, sabe se expressar, currículo perfeito para trabalhar na nossa empresa. Aí vem embaixo e diz assim: é crente. Se fosse nos nossos dias, dizer,
Não contrata, não. É tanta gente dando mau testemunho. É ou não é? Fazendo um papel de mau crente. Que se colocasse esse critério assim, religião, evangélico, protestante, não. Mas naquele momento, o que mais Saul precisava é de alguém que tivesse essa característica: o Senhor é com ele. Então, estilo de vida, ter adoração como estilo de vida, é você ser guerreiro, mas debaixo da direção de Deus. Quando Davi derruba o gigante Golias, ele diz: você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu estou aqui preparado para te dar pedrada, preparado para te arrebentar. Ih, seu sacana, venha. Ele diz isso, que os baianos têm essa mania de xingar bonito e dizer que não tem problema não. Ele diz: você vem a mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Se fosse nos nossos dias, volto a fazer esse paralelo, alguém ia dizer: você confunde muito essas coisas de religião, agora é hora de guerra, não é hora de colocar Deus nesse negócio não. Agora é que é a hora de colocar Deus, porque a minha vitória vem do Senhor. Quem tem adoração como estilo de vida não consegue dissociar Deus de nenhum momento da sua vida. Cadê os adoradores aqui? Digam glória a Deus. Um dia Jó estava adorando ao Senhor, e Jó era o tipo de adorador que tinha adoração de uma maneira preventiva. De que maneira? Preventiva. Jó sacrificava ao Senhor, dizendo: se porventura os meus filhos pecarem, eu já vou sacrificar para Deus perdoar, para o mal nem tocar, para que o Senhor veja nos meus filhos o livramento dele, a proteção, o sangue do que eu estou imolando. Aí Satanás vai diante do Senhor e diz: Jó não te adora à toa. Jó te adora porque também, né? Cercado de bens, próspero, pele por cima de pele, os filhos financeiramente independentes. Agora permita eu tocar em tudo que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar contra ti na sua face. Vamos fazer mais um paralelo, porque a nossa geração é a geração do interesse. É a geração que, se está tudo bem, eu vou para o culto, eu vou adorar, Deus é fiel, Deus é tremendo, culto de ação de graça. Mas quando o vento sopra, eu estou indo para a igreja, mas não está resolvendo nada. Porque nós aprendemos a adorar a Deus pelo interesse. Porque nós aprendemos a adorar a Deus pelos resultados bons. Mas Jó, por favor, Christian, Solano, Ianes e Portila. Isso aqui é um nome, o resto é resto. Põe para mim Jó capítulo de número 1. E eu quero fazer questão de ler junto com os meus irmãos, para que nos seja acrescentada fé ao ouvir e ler a palavra de Deus. Jó capítulo 1, a partir do versículo de número 6. Por favor, vamos ver se eu acerto. E um dia, aqui falhou. Vou ter que ler na minha aqui, que está falhando aqui o meu retorno. Olha o que diz no versículo 5. E sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, os seus filhos. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó servia de que maneira? Preventivamente. No versículo de número 13, diz assim: e sucedeu que um dia os seus filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, do irmão mais velho, que veio um mensageiro a Jó e disse-lhe: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles.
E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram a fio de espada, e somente eu escapei para trazer a nova, para trazer a notícia. Jó está adorando, está sacrificando. Seus filhos estão vivendo o ápice da prosperidade. Ele tem 7 filhos homens e 3 meninas. E todo dia de semana, cada dia da semana, dos 7 dias que a semana tem, os filhos estavam um na casa do outro, celebrando. Não só tem filhos independentes financeiramente, mas tem filhos prósperos. Não só tem filhos prósperos, mas tem filhos que têm comunhão uns com os outros. Olha que lar abençoado, a família ideal. Só que de repente Jó está adorando preventivamente, Jó está servindo a Deus, Jó está adorando pelos seus filhos, sacrificando pelos seus filhos, e chega a primeira notícia: os bois, os jumentos que estavam lavrando a terra foram tomados pelos sabeus, e quem estava cuidando foi ferido a fio da espada. Só sobrou eu para dar a notícia. Termina de dar, aliás, termina não, versículo 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. E estando este ainda falando, veio outro, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e feriram os moços a fio de espada, e só eu escapei para trazer a nova. E estando ele falando, veio outro e disse: estando seus filhos e suas filhas comendo e bebendo em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer a nova. Jó nem bem terminava de receber uma notícia má, já vinha outro que intercalava com outra notícia má, e já entrava outro, e só escapava um para dar má notícia. Jó, depois de perder todos os bens, Jó, depois de perder todas as posses, perde agora a sua família, seus filhos. Faz um funeral de 10 filhos no mesmo dia. Perder um deve ser muito difícil. Que Deus nos livre dessa má hora. Imagina perder 10. Jó vem recebendo notícia após notícia ruim. Mas o que é que Jó nesse momento faz? Jó decide se lançar nas cinzas e se humilhar perante o Senhor. Porque a primeira atitude de um adorador deve ser buscar a face do Senhor, não a sua última alternativa. Depois de receber o mal nas questões físicas e financeiras, ele recebe na emocional, familiar. Imagina como é que está a psique de Jó abalada. Só que isso não é suficiente, Jó perde a saúde. E você quer saber, quem já passou por doença sabe que a doença tem um poder de desestabilizar a gente emocionalmente. E às vezes até psicologicamente. A gente não sabe o que é que diz, e mexe com hormônio, e mexe, a depender da doença, misericórdia. Jó vive a doença, passa por situações terríveis. Óbvio que abreviando a história de Jó, mas você precisa parar um dia para ler a história de Jó e entender que o teu Deus permite também lutas. A vontade soberana dele às vezes permite que a sua fé seja provada, que a sua fé seja testada, mas é no meio do teste, no meio da prova, que você mostra quem você é de verdade, um verdadeiro adorador. Porque o ouro só é revelado quando o fogo, oh glória a Deus, lhe prova. Você é verdadeiramente testado como um adorador que tem estilo de vida de adorar, não são nos bons momentos, mas nos piores momentos da sua vida. A mulher de Jó diz para ele: amaldiçoa esse Deus, morre, eu prefiro te ver morto do que nessa situação. Jó olha e diz: como fala uma louca assim tu falaste agora. Tu aceitaste o bem de Deus com prazer, o mal tu não queres aceitar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, porque eu saí nu do ventre da minha mãe, e é nu que eu tornarei para lá. Bendito seja, adorado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. Isso é adoração como estilo de vida. Você tem todos os motivos possíveis para blasfemar, para abandonar a fé, para desviar, e mesmo assim tomar uma decisão: eu vou adorar. E não é com canção, não é com música,
é dizer para o inferno: eu não adoro a Deus pelo que Ele faz, eu adoro a Deus por quem Ele é, independente do meu estado, Ele é digno da minha adoração. E no capítulo 42 de Jó, está escrito que 3 amigos, vamos lá para o capítulo 42, a gente já leu o capítulo 1, vamos ler o 42? Olha o que aqui diz o 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: eu bem sei que tudo podes, nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Quem pode dar glória a Deus por isso? No versículo de número 7, sucedeu, pois, que acabando o Senhor de falar, de dizer aquelas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque disseste de mim o que era, não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomem, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deles deveras aceitarei a oração, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram conforme o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Olha aqui para mim, veja se alguém tem o que dar quando está doente. Veja se alguém tem que dar como está falido. Veja se alguém tem o que dar quando está quebrado, atribulado. Jó, no meio da cinza, Deus diz para ele: ora pelos seus amigos, mesmo doente. Ora pelos seus amigos, mesmo na prova. Ora pelos seus amigos, porque eles têm dinheiro, eles têm tudo, mas não têm a minha presença. Ele não tem equilíbrio, eles não têm verdade nos lábios. Alguém aqui entende o que é viver uma vida de adoração como estilo de vida? Você pode não ter nada, mas se você decidir estar firme no Senhor, você tem tudo. E o Senhor disse: vai lá e o meu servo Jó vai orar por vocês, porque ele pode não ter nada, mas eu ouço a oração dele, tem vida. Pergunta para alguém do teu lado: você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? Adoração não é frequentar a igreja, adoração é viver uma vida integral para louvor da glória de Deus. Na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, você decide adorar ao Senhor. Aleluia. Nós temos um hábito terrível criado pelas TVs. Olhe para mim, por favor, porque isso é muito sério que eu vou lhe dizer. A falsa sensação que o diabo deu para os brasileiros com reality shows: quem você quer você bota dentro da casa, quem você não quer você tira da casa, quem você quer você liga e dá prêmio, quem você quer você não dá prêmio, você pune. Aí a internet vem e dá voz a muitos idiotas de ficar opinando na vida dos outros, mas a única vida que você tem poder para definir é a sua. Cuidado para não estar mal acostumado com as novelas, querendo saber o fim de Tieta, querendo saber o fim de fulana, de Beltrana, da Sim a Moça. A gente está tão acostumado com as novelas da Globo, da Record, do SBT, que a gente está acostumado a ficar observando a vida dos outros. O Senhor está lhe dizendo: é hora de cuidar da sua vida, porque a sua vida precisa viver uma vida de adoração contínua, uma vida perseverante no Senhor. Dá um brado de glória aí. Aleluia. Diga para alguém do seu lado mais uma vez, diga para ele, porque se fosse Brunet dizendo aqui, ia ter gente que profundo. Se fosse Malafaia, Feliciano, ia ter gente dizendo: meu Deus. Então diga para alguém entender que é Wagner Tavares que está falando. Diga para ele assim: o teu Deus te deu a chave de mudança, mas não é da vida dos outros, é o controle da sua. Se prepare para ver uma virada de chave, uma mudança de cativeiro, enquanto você ora e adora. Aleluia! Cuidado para não se tornar juiz de causas espirituais. Você quer que eu lhe dê um conselho? Pare de querer ter opinião para dar em tudo, viu? Porque esses 3 loucos aqui disseram: Deus só pode estar pesando a mão.
Saiu algum pecado incubado. Tem alguma coisa errada com a vida de Jó, porque para estar quebrando assim. Diz que é justo, que é reto. Deus vai permitir isso? Nada, querido. Deus permite fornalha. E quem caiu na fornalha não foram 3 infiéis, foram 3 homens compromissados com Deus. Deus permite cova, e não foi um desviado que caiu na cova, foi um homem que orava 3 vezes ao dia e era reto diante do Senhor. Tem lutas que vêm para a vida de adorador, mas o livramento vem junto, o socorro vem junto, porque Deus é socorro bem presente na hora da angústia de quem é adorador, de quem tem adoração como estilo de vida. Quando você se define como quem de fato você precisa ser em Deus, adorador, incircunstancial, a glória de Deus vai se manifestar. Jó orou por 3 loucos que julgaram. Tem gente que não conhece a luta que você está passando e está dizendo, deve ser Deus punindo. Cuidado. Cuidado você que olha para a prova dos outros e diz, pare de querer ter opinião para tudo. Tem coisas que estão acontecendo que alguém diz assim, deve ser isso. Está repreendido aí, Jesus, deixa eu calar minha boca. Eu tenho medo de falar aquilo que não é para ser dito. Porque Mical, em cima da janela, está vendo um adorador. E aí tira a roupa. Ai. Davi ficou de cueca, gente. Imagine o bispo começar a se alegrar aqui e tira a roupa. Meu Deus, vai perder, o nosso está ficando maluco. Não, está querendo mostrar o shape, só pode. Mical, na hora que disse como é que pode o rei de Israel, ó. Que ridículo, a Bíblia diz que o ventre dela secou. Tem gente que é improdutiva, porque está julgando o que não deveria julgar. Foi infeliz e amarga para o resto da vida, por causa de uma crítica. Cuidado com a sua língua. Ela pode definir as piores maldições da sua vida. Mas quem é adorador, define as maiores bênçãos por aquilo que fala. A Bíblia é poderosa para nos ensinar. E a adoração como estilo de vida exige de nós vigilância com as nossas opiniões. Está escrito, o que eu pensei, meus lábios não transgredirá. Eu não devo abrir a boca para ter opinião por tudo. Grave isso na tábua do teu coração. Não seja juiz de causas espirituais. Você não sabe o que está acontecendo entre os céus e a terra. Jó orou e Deus mudou seu cativeiro. 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Atitude de adorador. Podia dizer, me julgaram, rebanho de atribulado, não vou orar não. Quero que papai mate. Adorador não carrega a mágoa. Adorador sabe a quem pertence. E com ele mora o perdão e adorador perdoa. Você assume a característica daquilo que toma posse do senhorio da sua vida. E se Deus é Senhor da sua vida, a misericórdia passa a ser sua companheira, sua irmã. A humildade passa a ser aquilo que te amansa, que te leva a conduzir e viver os propósitos de Deus. Porque isso é adorar como estilo de vida. Adoração como estilo de vida é quando as pessoas identificaram em Davi testemunho. Lembra de Eliseu? Eliseu está sempre passando por uma mulher rica que mora apenas com o seu marido. E ela todo dia vê este homem passando. Tem título de profeta. Ele passa, bom dia, paz. Todo dia passa. Quem sabe no caminho ele encontra alguém. E em outro caminho alguém pede uma bênção para ele estende a mão. Sempre ela está acompanhando o testemunho dele. Aí um dia ela diz para o seu marido, eu vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. E esse precisa ser o nosso alvo, nosso grande objetivo como verdadeiros adoradores. É na nossa empresa, nos nossos negócios, na nossa família, alguém dizer assim, a crente é o que tem lá em casa. Eu vivo com uma mulher de Deus, comedida nas respostas. Eu vivo com um homem de Deus, controlado. A Bíblia diz em Colossenses 4, versículo 6, que as vossas palavras sejam sempre temperadas com sal, para saber a quem responder e como responder.
Nós precisamos ter adoração como estilo de vida. Eu vejo que este que passa é um santo homem de Deus. Na sua passagem, alguém precisa ver Deus na sua vida. Na sua forma de viver, alguém precisa ver Deus na sua vida. Eu sei que o mundo te incentiva a não melhorar, a não evoluir, a não crescer, a não avançar. Mas isso é um pecado terrível, porque quando a Bíblia diz: quando ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, não endureçais o vosso coração. Não é para ímpio essa palavra, é para crente obstinado a endurecer a serviço. Mas que hoje você, como adorador, seja quebrantado e contrito, disposto a obedecer, porque essa é uma característica de quem tem adoração como estilo. Não endurece, mas se sujeita, se permite, se libera. Seja livre no reino espiritual para viver tudo que Deus tem para a sua vida. Eu gosto dos diáconos dessa igreja porque quando eu não olho para o relógio, eles me dizem que está na hora de ceiar. Fique de pé comigo nesta manhã. Adoração como estilo não pode ser um momento de culto. Ah, eu adoro. Não, quem introduziu a adoração no templo e no culto foi Davi. Mas antes de Davi, no tabernáculo de Moisés, a adoração era apenas com entrega, com devoção, com dedicação. Davi era tão adorador como estilo de vida que diz: não, eu vou adorar com orações, mas eu vou usar minha harpa para cantar, para adorar. Aí Deus gostou do negócio. Aí vem Asaf. Começa também a ser um dos que adoram. E aí nós começamos a ter tribos. Não só os coatitas, os gersonitas, aqueles que conduziam o tabernáculo, mas agora nós vamos ver várias famílias sacerdotais adorando de outras formas. E você que via a adoração como música, esqueça isso. Adoração é só ou música é só uma forma de adorar. Essas irmãs que estão aí intercedendo estão adorando a Deus pela vida de vocês, para Deus guardar. Intercessão é uma forma de adorar. Os irmãos que estão lá embaixo servindo para vocês cultuarem estão adorando, porque servir é forma de adorar. Existem tantas formas de adorar, mas Deus quer que você aprenda a ter adoração como estilo de vida. O seu passeio com a sua família, sabe como é o nome disso? Forma de adorar, porque está escrito que o solteiro cuida das coisas do Senhor, mas o casado como de agradar, como honrar, amar. Então até no tempo de qualidade que nós temos com os nossos, é uma forma de você dizer: Deus, estou fazendo a minha parte, estou fazendo bem feito. Aí as pessoas dizem assim: que família abençoada. Você na verdade nem queria, mas só para obedecer a Deus, está adorando até na forma que você vai passear. Cadê os varões? Estão aí? Homem não gosta muito de programinha, com família, que chatice. Não vá fazer sua chatice para obedecer a voz de Deus e ser adorador. Mas não é ir ficar com um livro o tempo todo ali, ou só no celular. Estou fazendo a minha parte. Não, faça direito. Adore com o seu melhor. Nessas horas eu não ouço amém, glória a Deus. Seja melhor. Estabeleça a adoração não como um momento de culto, porque às vezes é um culto peco que nós oferecemos. Chegamos atrasado. Jesus, fala a Deus. Já ficamos olhando para o relógio, meu Deus, a gente tem 2 horas para adorar, as 2 horas peca. Que na hora da oração, em vez da gente se ligar, na hora do louvor, a gente está ali, levante a mão, até no esforço que é feito aqui em cima, para você dar alguma coisa melhor. Que nada, para que isso tudo? Deus ama quem adora e adora com alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor. Salmo 100. Salmo 47, aplaudir com as mãos todos os povos, bendizer ao Senhor. Palma, tudo é forma de adorar. Quando você faz em fé. Mas quando você é murmurador, você também está adorando aquilo que te domina. Não vou bater palma não, ele não manda em mim, rebelde na essência. Não vou ficar de pé não, estou cansado. No baba, no futebol, ia para o estádio, pagava caro, mas ficava em pé, porque ninguém senta. Ei, juiz! E xinga o juiz, e xinga o bandeirinha, é um negócio doido, xinga o técnico, e é uma tribulação, porque nós
somos fervorosos para as coisas da vida, mas na hora de adorar damos uma coisa peca para Deus. Até hoje, porque a partir de hoje eu vou ver gente aqui no próximo culto. Até hoje, porque nos próximos cultos eu vou ver gente dizendo aleluia. Quando chegar ali fora, disse assim, timidez, fique aí que eu vou adorar o meu Senhor. Quando chegar ali na porta para dizer, olha, se eu não sei, problema, confusão, sai daqui, porque agora eu vou entregar para Deus sacrifício de louvor. Vocês queriam que eu não tivesse motivo para adorar, mas eu vou entrar e vou adorar aquele que é digno do meu sacrifício. Adoração como estilo. Eu quero que você se esforce para estar nos cultos desse mês. Com certeza o pastor Maurício vai trazer uma palavra dentro desse tema com muitas riquezas, detalhe de riqueza, que ele é pesquisador exímio. Eu sou um pesquisador superficial. Pesquiso muito, aliás, mas não sei expor muito. Eu gosto de ver vocês dando glória e entendendo a mensagem de outra maneira. Ele explica com mais detalhes. Pastor Ítalo já prega de outra maneira também, cheio de riqueza de detalhes. Pastor Jailton, eu pedi até para ele ministrar, já começando o mês na terça-feira, porque ele é líder de louvor e ele ama ministrar sobre adoração, sobre as tribos de adoradores, sobre todo o povo que conduzia a arca, que levava a presença. Eu disse, já começa então o mês ministrando. Você vai ouvir muitas palavras aqui falando sobre o que é adoração como estilo, mas se não se tornar um estilo de vida, não espere a manifestação da glória de Deus. Enquanto você vir para a igreja, obrigado, porque tem que ir para o culto. Não. Não espere manifestação da glória de Deus. Enquanto você vir com, não aguento mais. Não. Adoração precisa ser uma decisão firme dentro de você. E aí disseram, tem um filho de Jessé, sabe tocar, se é o que vocês querem. Mas deixa eu dar mais detalhes sobre eles. Sisudo em palavras, varão de guerra, de gentil presença, e o Senhor é com ele. É adorador nato. Não é só da boca para fora, a essência da presença está na vida dele. E quando Davi tangia a harpa, a glória de Deus se manifestava. E o espírito mau que estava em Saul saía. Adoração como estilo de vida manifesta a glória e gera o quê? Libertação. E Saul era liberto do seu mal. E muitos de nós vamos expulsar demônios com a nossa forma de adorar. Davi não precisava dizer, saia! Não. Ele só tocava e dizia, Deus está aqui. A presença está fluindo. E aonde a presença flui, o mal não resiste. E ele saía. Você vai vencer batalhas adorando. Um dia o Senhor disse para Josafá, bote os adoradores na frente da guerra. Mas a gente não precisa de espada. Mas a gente não precisa, não é de guerreiro, não. Josafá não questiona. Porque quem tem adoração como estilo de vida, só obedece. Traz o sacerdote, coloca à frente e eles vão levando a presença, conduzindo a presença. Quem vai conduzir a presença? Porque hoje começa a viver ainda mais adoração como estilo de vida. Eu posso ouvir mãos levantadas, ouvir mãos levantadas, ouvir alarido de quem ora comigo agora. Feche os seus olhos. Comece a orar e dizer, Pai, eu quero ter adoração como estilo de vida. Eu não quero só buscar quando preciso. Eu não quero só pedir e nem só agradecer, mas eu quero ser rendido a Ti com toda a minha forma de viver, Te bendizer de toda a minha alma, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento e de todo o meu coração. Ser adorador como aquela mulher à beira do poço de Jacó, e o Senhor disse, a hora vem e agora é em que o Pai não procura só adoração. Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Olha o teu povo orando neste momento, Pai. Olha a tua igreja clamando nesta hora, Jesus. Nós queremos adoração como estilo de vida. Nós queremos te adorar tomando banho. Nós queremos te adorar almoçando. Nós queremos te adorar jantando. Nós queremos te adorar na rua, no trânsito. Queremos te adorar, ser crente em tempo e em fora de tempo. Queremos ter adoração como estilo de vida. Queremos viver propósitos sobrenaturais. Queremos viver propósitos eternos. Queremos ser guiados pelo teu Espírito. Vamos, abre a tua boca e faça a sua oração.
Diga para Ele: Senhor, eu quero ser adorador como estilo de vida. Eu não quero ser só adorador em um momento de culto. Eu quero ser adorador com toda a minha forma de viver. Oh, aleluia. Deus, eu te peço, Senhor, nesse instante, que suscite dos teus filhos uma adoração genuína, fome e sede de gerar no reino espiritual uma mudança de aspecto, de semblante, por causa da adoração prestada. Senhor, eu te peço nesse instante, use os instrumentos que vão orar, que vão adorar, que vão tocar, como os instrumentistas que aqui te adoram, colocando cada nota, cada acorde. Senhor, que o Senhor possa fazer fluir a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos enquanto eles adoram. E enquanto eles adoram, que a característica de adorador vá tomando, impregnando o ser deles, de maneira que possamos ver testemunhos como daquela mulher que disse de Eliseu: eu vejo que esta que passa, que este que passa é uma santa mulher de Deus, é um santo homem de Deus, não pelo que veste, não pelo que calça, mas pela vida que leva, pelo testemunho que dá, pelas atitudes que tomam. Nós clamamos, crédulos, crentes, de que dentro de nós está sendo gerado um sentimento novo, um desejo tremendo de sermos verdadeiros adoradores. De camandarava che para manarras. O coração do adorador é revelado na sua forma de adorar. Vamos, adore agora ao Senhor. Tire as travas, as correntes, as cadeias que tentam te impedir de adorar a Deus como uma forma de estilo de vida. E agora as pessoas vão olhar e vão dizer: virou fanático. Não. É porque antes eu era adorador em um momento de culto, mas agora eu sou adorador em tempo integral. E de toda forma de viver, eu decidi adorar o Senhor. Pai, eu abençoo esses elementos que nos fazem cada mês lembrar do sacrifício perfeito que foi feito por nós. E te peço neste momento que o Senhor abençoe esses elementos, que cada um que vai cear possa fluir. Porque Jesus não estava preocupado com seu título de profeta, de Messias, do ungido, do Cristo. Mas a importância que ele dava era de ser filho. Era o que mais ele se orgulhava de dizer: eu e o meu Pai somos um. Minha forma de adorá-lo é me sujeitando em tudo ao seu senhorio. E o apóstolo Paulo ensinou e disse que haja em vós o mesmo estilo de vida que houve em Cristo, que sendo Deus se esvaziou e se humilhou em forma de homem e até a morte de cruz. Eu abençoo esses elementos em nome de Jesus. Podem distribuir. Adorador é tudo que eu sou. Adora. Isso, cante. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Nunca poderei me ausentar do teu. Você pode estender uma das suas mãos e dizer para ele: Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas. Diz com convicção, mas de uma coisa eu sei:
por toda a minha vida te adorarei, adorar, que sei, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem, oh Senhor, adorar é o que sei, nada pode um adorador que contenha a voz de quem diz bem lindo: se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor, minha força vem do Senhor. Nada pode calar, nada pode calar um adorador. Adorar é o que sou, um adorador. A voz de quem? Oh! A voz de quem? A voz de quem te adora. Te adoro, Senhor. Mergulhe um pouco na história da igreja primitiva, um pouco dentro da perseguição que Roma fez aos irmãos. Porque além das arenas, onde saltavam os crentes com pele de cordeiro nas suas costas, para que os leões achassem que eram cordeiros e dilacerassem os cristãos que não negavam a fé, a história conta a história fala da história de uma mulher chamada Blandina, que lhe obrigaram a sentar em um espeto quente ou negar a fé. Era uma opção: nega a fé, ou você vai ter que sentar as barras de ferros esquentadas no fogo em brasas. Você acha que adora na crise? Uma crisezinha, mas de qualquer coisa mais forte você quer abandonar a sua fé. Tinha crentes que eram perseguidos e suas entranhas, a língua era amarrada num cavalo que era espetado com um desses ferros quentes. E ele saía dando coice e arrancando as entranhas pela língua de quem estava amarrado, por não negarem a fé. O corpo dos cristãos eram embetumados, cheio de betumes, e eram colocados em forma de postes para iluminar Roma, como criminosos, como pecadores. João foi um deles, foi exilado na ilha de Pátimo como alguém perigoso, porque pregava o evangelho, um idoso de 90 anos. Como o evangelho é perigoso para quem decide ser adorador. Porque o inferno tenta roubar a esperança em Deus, mas não consegue. Eu não sei qual o nível de razoabilidade que você estava vivendo o evangelho, mas o Senhor está te convidando a abrir mão do que você acha que é vida, para viver agora uma vida de adorador, estilo de vida, se esforçar para honrar o nome dele na sua forma de viver.
Quantos de nós não queremos renunciar um desejo, uma vontade? Sacrificar alguns minutos para chegar no culto e dedicar para Deus algo com qualidade. Enquanto muitos deram sangue, o que nós chamamos de mártires. Os mártires tombavam nas ruas sobre os seus sangues sendo derramados. Famílias inteiras eram mortas. A espada. Não foi só Cristo que foi açoitado, mas os seus seguidores foram perseguidos. Estevão foi apedrejado no caminho de Damasco, aos pés de um jovem por nome Saulo. Nós vamos encontrar tantas e tantas histórias de pessoas que foram perseguidas por amar a Cristo. Os discípulos. Tiago foi morto por Herodes. Pedro foi preso, mas depois de velho, lhe crucificaram de cabeça para baixo e lhe degolaram. Precisamos viver uma vida sacrificial ao Senhor. Se nós vivêssemos no tempo das perseguições, teríamos que dar nossa vida. Mas nós somos a semente de sangue que morreram ali. O esforço que você precisa fazer hoje é pouco em relação ao que muitos fizeram para que a fé chegasse até você. Nós vemos a história de uma família, a família Hernandes, onde os militares invadiram sua casa, pegaram as suas 2 filhas e disseram: Hernandes, nega ao Senhor Jesus, o impostor que vocês dizem que é o Messias, o Cristo. E ele disse: não negaremos o nome de Jesus. E mataram sua primeira filha, a filha mais velha. E aí colocaram a caçula diante dele, chorando ainda da dor da perda da primeira. E disseram: nós vamos te dar mais uma oportunidade. Nega a esse impostor, nega ao Senhor Jesus Cristo. E ele disse: eu não nego ao Senhor Jesus Cristo. E a sua filha mais nova foi morta diante dos seus olhos. Sua esposa gritava aos prantos, vendo sua filha morrer. E agora colocam a esposa diante dele e diz: nega ao Senhor Jesus Cristo. E ela gritava: não negue, porque eu também não vou negá-lo. A esposa foi morta diante dele. E o que eles queriam? Que era ver Hernandes negando a sua fé. Não o mataram, deixaram vivo para viver com remorso. E quantos de nós estamos vivendo com os nossos remorsos? Abrir mão de tanta coisa. Cadê os resultados? Adorador não reclama resultados. Adorador espera a hora da recompensa, porque virá. Adorador não duvida, sabe que um dia a recompensa virá. Se não vir nessa vida, virá numa próxima, porque ele vem para buscar o seu povo. Cadê os adoradores aqui? E quantos de nós pensamos em desistir por causa... O bispo não me ligou. Quem é adorador tem a suficiência do Todo-Poderoso. Não depende de bispo, não depende de pastor, não depende de ligação de igreja. Ah, bispo, mas nós somos humanos, sim. E o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você precisa entender que nos momentos em que os homens te abandonam, o Senhor sempre tem uma porta, uma igreja aberta para você ir e avançar para o seu propósito. Deus não te quer dependente de homens. Deus não te quer com babadorzinho para precisar de alguém para te incentivar a ser adorador. Adorador decide ser e é. Adorador decide ser e é. Adorador decide ser e é. Cadê os decididos aqui? Abre essa boca santa. Adoração como estilo de vida é entender que isso é uma identidade que faz parte de você. Eu posso ir para a África, para a Ásia, para a América, para a Oceania. Eu não deixo de ser baiano. Nasci aqui. Essa é a minha identidade. Isso você precisa também carregar como um evangelho firme em você. Não importa onde eu vá, sou batizado com o Espírito Santo. Sou cheio da presença. Eu carrego comigo as marcas de Cristo. Ele fez coisas grandes na minha vida. Adorador não... Ah, porque, bispo, eu desviei porque mudei para outro país, não tinha igreja. Quem disse que você depende de igreja? O problema é que nós só queremos dizer não dependo de igreja quando estamos na rebeldia.
com impulsos rebeldes, anárquicos. Mas é na hora que não tiver ninguém, você diz: Senhor, se o Senhor não tem uma igreja aqui, a igreja sou eu, e vai começar um trabalho lindo aqui. As pessoas serão atraídas pela tua presença, porque tem um adorador aqui. Essa é a identidade de quem é adorador. O que eu vejo na nossa geração é: eu estou fraco porque tenho semanas que não vou para a igreja, bispo. Fraqueza porque não foi para a igreja. Fraqueza eu tenho como não tenho a presença de Deus na minha vida. Mas quando eu busco a presença, eu vou brilhando até ser dia perfeito. A igreja é a cereja do bolo, é um momento de comunhão com os irmãos. É um momento de congratulação de fé, de expressar fé com os meus irmãos, com os meus comuns. A eclésia é chamada para fora, para viver um propósito. Que você carregue consigo essa identidade. Porque Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que foi partido por vós. O apóstolo Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O seu corpo levaram chicotadas por nós com uma identidade de Salvador. E o Senhor foi até as últimas consequências por nós. E nós queremos ir até as últimas consequências pelo Senhor. Vamos, expresse isso para Ele: eu quero ir até o fim contigo. Porque está escrito que perseverar até o fim será salvo. Eu quero ir até o último respirar. Eu quero ir até as últimas consequências. Jesus, olha o teu povo orando nesta hora. E quando eles ingerirem deste pão, em memória do Senhor, que sejam fortalecidos por uma fé inabalável, por uma força, por uma visão nova do que é uma vida de adoração. Adoração como estilo de vida. Que eles sejam impregnados por um desejo forte de te honrar com toda a sua forma de viver. Em nome de Jesus, coma do pão neste momento. Faça parte da ceia do Senhor. Jesus, o sangue fala de comunhão, de compartilhamento, o cálice. E nós queremos neste momento dar graças por este cálice, porque o Senhor, tendo tomado o cálice, também deu graça e disse: esse é o sangue da nova aliança. E nós queremos te pedir que o Senhor renove nossas forças, nossa fé. Em memória do Senhor nos unimos em propósito. Em memória do Senhor nos movemos em comunhão. Eu quero que você escolha alguém com quem você tem comunhão para dizer: adoração também é se doar para o outro. Adoração também é entrega. Uma vida de adoração é eu ter vida com Deus para te ajudar quando você precisa, porque Davi foi um canal para a vida de Saul. Adoração como estilo de vida me leva a ser bênção na vida do outro. Oh Jesus, aqui o cálice da comunhão. E nós fazemos isso em memória do Senhor. Troque o cálice com alguém. Faça isso com alguém que você ama, com alguém que você tem comunhão. E faça desse momento um momento de adoração na nossa comunhão. Tome do cálice neste momento. Aleluia. Aleluia. E aleluia.